Seita. Você já ouviu falar nessa palavra? Seita ou seitas? Quando uma pessoa cria leis, regras e consegue dominar pessoas, um grupo, montar um grupo que obedeça essas leis e essas regras. E aí se dá o nome, seita. Hoje nós vamos conhecer a linguagem secreta das seitas e como ela penetrou em áreas inesperadas do nosso dia a dia. Vamos ver o que diz a matéria. Para quem está do lado de fora e observa seu comportamento e crescimento, a pergunta costuma vir à cabeça: como as seitas, afinal, promovem suas ideologias para conseguir atrair seguidores e depois convencer quem as questiona a ficar no grupo? Outra pergunta menos comum revela ainda mais sobre a eficácia dessa comunicação. Quanto das suas estratégias acaba sendo incorporado por outras áreas da nossa vida no dia a dia? Uma das ferramentas mais poderosas das seitas é a palavra, e elas a utilizam de uma maneira tão sedutora que o formato penetrou de forma inesperada em muitas atividades comuns do mundo dos negócios, a indústria de saúde e também a indústria do bem-estar do ser humano. Como sabemos, entretanto, a palavra depende do contexto. Seita, especialmente, é um exemplo vivo disso. A palavra seita, sendo um termo para dar um nome a comunidades de membros que compartilham ideologias ou crenças que os diferenciavam de outros grupos maiores, talvez novas ou pouco ortodoxas, mas não necessariamente nefastas. Somente em meados do século XX, essa palavra começou a ganhar sua reputação mais obscura. O surgimento de tantas religiões alternativas assustou os conservadores, e as seitas foram associadas a charlatões, hereges e pecadores. Mais tarde, com os assassinatos cometidos pelo grupo liderado por Charles Manson em 1969, na Califórnia, Estados Unidos, e o massacre de Johnstown, na Guiana, em 1978, seita passou a representar uma ameaça social e provocar medo para diferenciar certas minorias de doutrinas religiosas ou ideológicas concretas e evitar sua perseguição. Na década de 1980 surgiu o conceito de novos movimentos religiosos e, por outro lado, o das chamadas seitas destrutivas. Embora a linguagem utilizada pelas seitas seja a chave para atrair novos integrantes, ela não é suficiente para lavar o cérebro de uma pessoa, para que ela se una, se junte ao grupo, esclarece o especialista em idiomas Amanda Moten, autora do livro Cult, de Language of Fanatism, como no culto à linguagem do fanatismo, é a tradução. O termo lavagem cerebral, explica ela, é apenas uma metáfora, não um fenômeno real ou comprovável. Não se pode convencer alguém de que ela deve acreditar numa coisa sem que a pessoa tenha ao menos um pouco de vontade.
Mas uma vez que essa vontade existe, a linguagem torna-se um ponto-chave, disse a especialista à série da Rádio 4 da BBC, Word of Mouth. É necessário uma linguagem para obscurecer as verdades, isso é, para tampar as verdades, para afastar a verdade, para construir a solidariedade, para plantar uma ideologia, para dividir as pessoas em nós e eles. Olha essa palavra, dividir as pessoas. Então a religião, as seitas, dividem as pessoas em grupos para plantar a filosofia de que os fins justificam os meios e para fazer todo o necessário para ganhar e manter o poder nesta questão do grupo, das pessoas. Em primeiro lugar, uma seita precisa converter a pessoa. E isso é alcançado fazendo com que ela se sinta especial e compreendida. Muitos estudiosos desse fenômeno usam o termo bombardeio de amor para descrever o processo de preencher alguém com atenção personalizada e elogios de maneira que o objeto dessa atenção sinta-se notado. O objetivo dessa atenção pode estar buscando há muito tempo respostas para os seus problemas, para os problemas do mundo, e é então convencido de que se unir à seita lhe dará acesso a essas preciosas soluções. Solução para tudo. Outro método de conversão condicionalmente é a coerção. É o uso de uma linguagem de código inclusivo, afirma Montel. Um líder da seita introduz lentamente essas palavras carregadas de muita emoção em uma terminologia especial que separa os que estão dentro desse grupo dos que estão de fora do grupo da seita. Explica. Além disso, eles podem usar um glossário de carimbos, nós, eles, para animar os que estão dentro do grupo e criticar os que estão de fora. Em 1978, 918 pessoas morreram num assentamento na Guaiana, país da América do Sul, que faz fronteira com os estados brasileiros de Roraima e Pará. A tragédia ficou conhecida como o massacre de Johnstown. A mídia descreveu os acontecimentos como um suicídio coletivo, em que os participantes beberam cianeto intencionalmente para acabar com a própria vida. A verdade foi que o líder da seita, Jim Jones, não deu aos seus seguidores nenhuma alternativa. Eles estavam rodeados de guardas armados. Se não ingerissem eles mesmos o veneno, a substância seria injetada em seus corpos, ou os seguranças atirariam contra essas pessoas que não aceitassem ingerir, tomar esse veneno. Jones utilizou termos e metáforas carregados para convencer as pessoas a seguir a sua orientação. Um dos termos que ele usava repetidamente foi suicídio revolucionário. O dia do massacre marcou o suicídio revolucionário como uma declaração política contra os governantes ocultos, termo de Jones para descrever uma estrutura de poder, algo que hoje em dia muitos descrevem como estado profundo. O termo suicídio revolucionário de Jones havia incorporado no movimento radical afro-americano Panteras Negras. Isso é o que fazem muitos líderes das seitas, ou de seitas, diz Montel. Eles dotam a linguagem de ideologias
que eles respeitam. Jim Jones tomou emprestado muitos desses termos políticos para indicar que sua ideologia era politicamente radical, de forma parecida à Cientologia, movimento surgido nos anos de 1950 nos Estados Unidos. Adotou palavras científicas como engrama, um registro duradouro de percepções sensoriais deixados nas células humanas, e lhes deu novos significados específicos em seu sistema de práticas e crenças religiosas. Marshall Herfel Applewhite, cujo grupo dos anos 1990 era um culto inspirado em ficção científica e na crença em vida alienígena, chamado Heaven's Gate, Portal do Céu na tradução em português, tinha um repertório linguístico diferente. Segundo a especialista, Applewhite usava largas cadeias de fala espacial esotérica em uma sintaxe derivada do latim para fazer com que seu pequeno grupo de seguidores pseudos intelectuais se sentisse como uma elite. Da mesma forma que Jim Jones, ele utilizava eufemismos para a morte na questão aceita de Applewhite, também terminou tragicamente em suicídio coletivo, mas com uma combinação dos estilos de linguagem de ficção científica e do Antigo Testamento. Com esse discurso, ele dizia coisas do tipo: seus seguidores tinham que superar suas vibrações genéticas como uma forma de sair de seus veículos para que seus espíritos pudessem ressurgir ao bordo de uma nave espacial e encontrar o próximo nível evolutivo acima do humano. Ele se referia aos nossos corpos como containers que podiam ser descartados para uma existência superior. Nos anos de 1990, quando muitos recorriam à tecnologia digital em busca de respostas às perguntas mais antigas do mundo, essa linguagem realmente causava uma identificação, pelo menos para certas pessoas, disse Montel. Mas o líder de uma seita não é capaz de ser um gênio iluminado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então precisa rapidamente conseguir eliminar o pensamento independente dos seus seguidores e os seus questionamentos. Uma das formas com que eles faziam isso é por meio de clichês que colocam um fim ao pensamento. No caso dos seguidores, o termo cunhado no início da década de 1960 pelo psicólogo Robert J. Lifton descreve como uma expressão comum que é memorizada e repetida facilmente e tem como objetivo acabar com questionamento ou pensamento ou análise independente dos seus seguidores, do grupo, né? O líder utiliza a repetição, mandar os seguidores repetir, fazer aquelas repetidas, né? Palavras repetidas. O líder do grupo NXVIM, um grupo metafísico de superação pessoal da nova era, por exemplo, dizia coisas como: não se deixe governar pelo medo. Não se deixe governar pelo medo, repetidamente, para descartar qualquer preocupação válida sobre o que estava acontecendo. Também minava questionamentos descrevendo-os como crenças limitantes. Esse tipo de expressão é realmente convincente porque lida com a dissonância cognitiva, a mente, né? A inteligência, ou ao menos alivia essa discórdia incômoda que você sente quando tem duas ideias conflitantes em sua mente
em sua mente, né? Na mente da pessoa ao mesmo tempo. Esse estilo de expressão comum manifesta-se em nossa vida no dia a dia, afirma Montel, a especialista em seitas, em forma de frases como tudo está como Deus planejou, tudo está como Deus planejou, ou tudo acontece por um motivo. Essas frases repetidas. Em sua investigação, Montel detectou um tipo de linguagem de seita com corporações tão grandes quanto a Amazon. A companhia tem sua própria versão dos 10 mandamentos Amazon, que o dono é o Jeff Bezos. Esses 10 mandamentos que chamam de princípios de liderança. Então, os funcionários lá têm que seguir esses 10 mandamentos e que os novos funcionários devem memorizar esses 10 mandamentos. Eles incluem trivialidades como pense grande, seja firme. No mercado transitório é muito cético de hoje, onde existe tão pouca lealdade à marca. As empresas necessitam daquilo que se chamam ideologias organizacionais, diz a especialista. Lembrei do velho da van, que ele fica lá, né, coagindo as pessoas lá a seguirem os seus ideais. Mas isso é em todas as empresas, né? Para que as pessoas vistam a camisa da empresa enquanto a pessoa está ganhando um salário miserável, o cara ficando bilionário e fazendo, nós temos que vibrar, nós temos que vender mais, nós temos que produzir mais, temos que chegar às nossas metas, e assim vai coagindo os funcionários. Essas ideologias, e vira uma seita, né? Essas ideologias que implicam que os consumidores e empregados não apenas se inscrevem para um trabalho, um produto ou um serviço, mas sim para obter uma identidade. À medida que nos mudamos cada vez mais dos lugares tradicionais de comunidade e conexão com as igrejas, buscamos marcas e empresas quase para desempenhar um papel espiritual e religioso em nossas vidas, explica. No fundo, no mundo fitness, né, de a pessoa manter um corpo bonito, aquela obrigatoriedade, né, aquela coisa obrigatória de a pessoa ter um corpo seco, bem magro. Vamos ver se existe culto ao corpo, né, uma seita ao corpo, ou essa questão de uma exigência de a pessoa ter um culto ao corpo. Um lugar moderno e secular que pode cumprir um propósito espiritual é academia de ginástica. Aspirar e inspirar, inspirarmos intenção e expirarmos expectativa. E mude seu corpo, comece sua jornada. São apenas alguns dos fragmentos da declaração escrita na parede de qualquer sucursal da empresa de fitness Soul Cycle, visível logo na entrada da academia. Vários estudiosos mostraram que, quando lhes perguntam como e onde satisfazem sua espiritualidade, jovens respondem que é nos ambientes onde fazem exercícios físicos. Faz sentido quando se considera o quanto amamos o progresso, a produtividade e sermos atraentes. A questão do corpo, diz Montel, a superação pessoal é nossa religião suprema. E aí? O que você achou? Ficou um pouco longo, mas eu achei uma matéria muito interessante para trazer para vocês na questão aí das vários tipos de seitas dentro do serviço, das empresas, onde os empresários obrigam os seus funcionários a cumprir leis e regras e falar bem da empresa, mesmo não concordando. Seitas ao culto
culto ao corpo, onde as academias ou as empresas que mexem com essa questão do corpo, exige-se cada vez mais das pessoas viverem uma vida saudável, e talvez chegar a limites extremos, a questão das seitas religiosas e por aí vai. Deixe a sua opinião e compartilhe esse vídeo para as pessoas assistirem. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Essa é a minha opinião. Quando se exagera, passa-se a se exagerar, virar um fanatismo, a exagerar cada vez mais, as pessoas não têm um equilíbrio, uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida saudável, equilibrada, aí se considera uma seita e se considera muito perigoso para o ser humano. Dedo no joinha, chicotada no like, splash, comentário embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente traz sempre assuntos interessantes para vocês assistirem e compartilharem. Fui!